Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Primeira leitura, livro da sabedoria, trechos do capítulo 2, depois o Salmo 53, em seguida vai sendo mais explicado ainda pelo 3º capítulo da carta de São Tiago e, por fim, o Evangelho segundo São Marcos, continuação daquele que ouvimos na semana passada, o capítulo 8º semana passada, capítulo 9 nesta semana. Vai nos responder a uma pergunta que fica aqui meio no nosso subconsciente, porque nós presenciamos desde crianças, nós presenciamos brigas. Irmãos brigam com irmãos, dissensões, depois vemos ver amigos com amigos, vemos às vezes nas famílias esposo com esposa, enfim, sempre há dissensões, brigas, sempre existem. Algumas são por excesso de vitalidade, é natural. A vitalidade das crianças é natural que hajam pequenos desencontros. Às vezes, entre casais, às vezes, é raro acontecer casais brigarem, mas enfim, quando brigam é por alguma diferença entre um outro, alguns vão dizer. Alguns chegam a afirmar algo um pouco malicioso, mas tem alguma coisa de verdadeiro, que um matrimônio é a união de dois maníacos. Cada um tem suas manias. Ele tem suas manias, ela tem suas manias, e essas manias, quando entram, não estão em harmonia, quando um não está disposto a ceder, o que vai acontecer? Brigam. E aí nós nos perguntamos, o que provoca então as brigas? E se vamos alargar um pouco mais o nosso raciocínio, as nossas considerações, vamos pensar por que os países brigam entre si, a razão das guerras. Estamos em guerras espalhadas por todos os lados, já se fala numa terceira guerra mundial, digamos, a prestação, e porque pequenas guerras, não tão pequenas assim, em várias partes do mundo, ao mesmo tempo vai compondo um cenário de uma grande guerra, de uma guerra total. E aí nós nos perguntamos, por quê? Por que de tudo isso? E logo nos vem uma resposta fácil. As pessoas se desentendem por causa dos defeitos. Meia verdade, não é verdade inteira. Dizia o nosso fundador que as pessoas se desentendem por causa das qualidades. E se quiserem a coisa com justiça, se desentendem por causa dos defeitos próprios, que não querem ver nem combater, por causa das qualidades alheias, que não querem admirar e servir. E aí por isso brigam, por isso se desentendem. E basta ver o que está aqui na carta de São Tiago, no capítulo 3, onde há inveja, rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. E ele mesmo pergunta, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Ele pergunta e ele responde, não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Temos, portanto, inimigos internos que precisam ser combatidos, e só depois de vencidos é que seremos capazes de combater os outros inimigos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, e temos que combater, porque somos concebidos em pecado original. E continua São Tiago, cobiçais e não conseguis ter, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão é porque não pedis. Ele conclui com a necessidade da oração. É preciso pedir para vencer o inimigo interno, que tem dentro de cada um de nós as paixões, para que nós encontremos equilíbrio e harmonia.
Porque no relacionamento com os outros, quando nós não temos a admiração pelas qualidades que Deus colocou em cada um, em cada uma, sabe o que acontece? Primeira leitura, livro da sabedoria: armemos ciladas contra os justos, contra o justo, porque a sua presença nos é incômoda. Mas como a presença de uma pessoa boa pode ser incômoda? É uma pergunta que se faz. Claro, ele é caridoso e a caridade dele fere o meu egoísmo. Ele é humilde e a humildade dele fere o meu orgulho. Ele é prestativo, o tempo inteiro está querendo prestar serviços. E essa prestatividade dele, colega, amigo, irmão, fere a minha vaidade, os meus caprichos, o meu desejo de querer ser servido, os meus egoísmos. Assim, as qualidades dos outros, se não são admiradas, são como flechas que ferem os meus defeitos. E por isso eu quero destruir aquele que é bom, que está diante de mim. Não é assim que acontece? Já viram coisas assim, né? No ambiente de trabalho, entre amigos, entre parentes. Porque quando nós não admiramos alguém que é bom, a bondade que há nos outros ferem os nossos defeitos. Daí a necessidade de querer destruir. Invejar quer dizer não querer ver. E quando a gente não quer ver, depois queremos destruir, porque essa presença é incômoda. Ela me faz sombra. Alguns chegam a dizer isso, me faz sombra. E eu não nasci para ter diante de mim uma sombra, nasci para brilhar, para aparecer em todos os cantos. E logo vai se dizer, então, o que é uma pessoa humilde, então? Uma pessoa humilde é aquela que é encolhida, anda com a cabeça assim meio torta, e que quando sobe para poder fazer um discurso, começa dizendo: senhores e senhoras, eu não sou digno de estar aqui falando para vós. Se não é digno, saia. O que está fazendo falando aí? Seja verdadeiro. Quando uma pessoa chega e começa um discurso assim, se chama falsa humildade. Está querendo chamar a atenção sobre si. E Santa Teresa de Ávila vai dizer que a humildade verdadeira é aquela que reside na verdade. Humildade é a verdade. Nosso Senhor, no Evangelho, vai justamente explicar tudo isto. Vejamos o que ele diz no seu Evangelho. Ele está com os discípulos, atravessando a Galileia. Coisa bonita ver no Evangelho Jesus que caminha. Nunca vimos nenhum Evangelho desafio. Jesus estava sentado, quietinho, descansando. Não, sempre ele está a caminho, nunca parado, porque ele sempre está querendo levar a boa nova, anunciar, fazer o bem a este e aquele, sempre em movimento. E até quando ele se recolhe para rezar ao Pai, é quando ele mais se movimenta, porque através dessa relação dele com Deus, movimenta todas as coisas. E ele está aqui a caminho, atravessando a Galileia, e ele não queria que os outros soubessem, porque estava instruindo os discípulos. E ele faz uma profecia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas logo o Filho do Homem vai ser morto? Não deveria ser admirado? Armemos ciladas contra o homem justo, a sua presença nos incomoda. Porque a presença de Cristo incomoda. Ainda continua incomodando. E como não se consegue matar a Cristo, porque ele mesmo diz que ele morreu, vai morrer, porque de fato morreu, e ressuscitou, ele diz aqui, profetiza que ressuscitará. Para nós não é mais profecia, é realidade, ele ressuscitou. Não há mais possibilidade de matar a Cristo novamente. Nós procuramos deformar aquilo que ele ensina, e vamos deturpando o seu ensinamento, às vezes no púlpito. Quantos e quantos sacerdotes querem deformar a palavra de Cristo, porque não podem matá-lo, porque querem tornar a Cristo uma presença agradável, que agrada a todo mundo e que não contunde com os defeitos de ninguém. Esse não é Cristo verdadeiro. A presença dele, só a presença dele é corretiva. A humildade dele exige que o nosso orgulho seja dobrado. A bondade dele
e exige que os nossos egoísmos sejam estrangulados, para que sejamos bondosos como Ele é. E aí, nosso Senhor pergunta para os discípulos: o que vocês iam discutindo pelo caminho? Eles não queriam dizer, porque discutiam pelo caminho, quem que era o maior. Ora, a disputa dos egoísmos, quem era o maior. E Jesus conclui dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, não tem importância, pode querer ser o primeiro. Não é pecado querer ser o primeiro. Mas isso não é vaidade, padre? Não. Querer ser o primeiro? Pode ser o primeiro. Mas aqui, segundo Jesus ensina, quem quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. Aí está o equilíbrio. Todos nós temos qualidades, porque foram infundidas por Deus, todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, e as qualidades se completam e devem viver em harmonia. Todos nós, infelizmente, por causa do pecado original, temos defeitos. Os defeitos têm que ser combatidos. Primeiro com oração, como diz aqui São Tiago, e depois com a ação concreta, mas pedindo sempre o auxílio de Deus. E como temos qualidades, essas qualidades devem ser postas a serviço dos outros. As qualidades que eu recebi de Deus têm que ser postas a serviço dos outros. E as qualidades que existem nos outros têm que ser admiradas por mim. Admiradas, a admiração. E esse deve ser o convívio entre os homens, um convívio de serviço e admiração. Ontem pela manhã houve a inauguração do nosso magnífico órgão que está aqui ainda. Toda a parte mecânica está perfeitamente acabada, agora falta só o acabamento, vai torná-lo mais esplendoroso. Ele já é extraordinário aos ouvidos e ficará ainda mais esplendoroso às vistas, depois que estiver inteiramente em ordem. E o padre Hugo, durante a explicação introdutória, explicando como funciona o órgão, como é que ele foi construído, ele, às tantas, disse uma coisa que me chamou especial atenção. Ele disse que tem mais de 3.000 tubos, olha que coisa, cada tubo produzindo um som diferente. Desde os grandes, que estão ali bem em evidência, mais de 5 metros, imaginou? Gigantescos. E outros de tamanhos menores, até chegar nos pequenininhos, que tem apenas 6 milímetros, menos de 1 centímetro. E logo a gente pensa, que beleza! Essa espécie de floresta de tubos de vários tamanhos que dão uma imagem do que é a criação. Deus deu a cada uma qualidade. Cada um, nenhum é mais do que o outro nesse sentido. São diferentes, porque Deus assim o quis. E a perfeição de um complementa a perfeição do outro. E a gente logo se pergunta, qual é dos tubos o mais perfeito? O pequenininho de 6 milímetros ou o grande tubo de quase 6 metros? Os dois serão perfeitos na medida em que toquem a música de Deus. E a música de Deus significa fazer a vontade dEle. Santa Teresinha do Menino Jesus vai se utilizar de uma outra comparação. Ela imagina um pequeno dedal. Acho que os mais novos aqui nem fazem ideia do que seja um dedal. Dedal é uma espécie de copinho pequenininho que a costureira põe no dedo para costurar, para não furar o dedo. Aquele dedalzinho, parece um copinho pequenininho. E ela se pergunta, se eu pego aquele copinho de 6 milímetros, pequenininho, e vou encher de água, e depois se eu pego um balde, um copo, um balde, um tanque, e encho de água até os bordos, eu me pergunto, qual deles está mais cheio? Todos estão igualmente cheios, só que cada um tem maior ou menor capacidade de conter a água. Assim são as perfeições de Deus. Deus nos preenche segundo nossas capacidades. E as qualidades que de Deus eu recebi devem ser postas a serviço dos outros. E as qualidades dos outros devem ser admiradas por mim.
Os meus defeitos devem ser reconhecidos e combatidos, e as qualidades alheias devem ser vistas e elogiadas e servidas. Aí está o equilíbrio de uma harmonia perfeita e uma harmonia perfeita que Deus deseja para cada um de nós. E o exemplo maior disso, e com isso concluo, é Nossa Senhora. Nunca se deve deixar de dizer alguma coisa sem falar no seu nome, porque ela é um modelo nosso. Como foi Nossa Senhora? Como é Nossa Senhora? Ela recebe do anjo, está no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, o Evangelho da infância de Jesus. Ela, Nossa Senhora, recebe a visita do anjo. O anjo lhe aparece e anuncia que ela vai ser a mãe de Deus, a criatura mais perfeita, mais excelente, cheia de graça. E não é dedal, hein? É um oceano de graças. Ela recebe de Deus esse anúncio. Ela seria a mãe de Deus. Qualquer um aqui ficaria bastante orgulhoso, porque se apropriaria desse dom de Deus. Ela recebe esta notícia, e depois que o anjo comunica a notícia, se retira, o Espírito Santo desce sobre ela e ela concebe o Filho de Deus. Que fez Nossa Senhora logo a seguir? Lembram-se? Sobe apressadamente a montanha para servir a sua prima Isabel, porque ela recebe de Deus para fazer bem para os outros. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Ela é o modelo perfeito. Imitemo-la. Vamos imitar a Nossa Senhora, para que sejamos assim verdadeiros filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.